Se ela mandar alguma informação, dá para ter feito no meu, então. Olá, amigos, boa noite a todos e a todas. Estamos tendo o prazer de participar deste evento, deste momento, com a instituição da cidade de Canhotinho. Uma alegria imensa de poder reconectar com os amigos daquela cidade através da tecnologia. A todos os internautas, aqueles que se encontram participando conosco, nossa alegria imensa. Já estamos aqui com a Bárbara, Murilo, Salgado, boa noite. Boa noite, Murilo. Obrigado. Leal está no meu coração já há muito tempo, pelos nossos encontros, os nossos seminários nesta instituição. Tenho uma saudade muito grande de toda a cidade, do pessoal, da instituição, não é? E desejo muito que este momento possa passar rapidamente e nós possamos nos reencontrar, né, presencialmente, para um abraço forte e para alimentar os nossos sentimentos, os nossos ideais. Desejo ao Leal que possa sentir toda a grandeza desta virtude que a sigla ou as iniciais da instituição formam, a virtude da lealdade. Lealdade ao Cristo, lealdade à mensagem da luz, lealdade à renovação das existências, enfim, lealdade em todos os sentidos. A Socorro também presente, desejando que ela sinta-se em paz, reconfortada. Nossa alegria de poder participar com vocês. O tema que me foi proposto pela instituição é o tema solidão e solidariedade. É paradoxal verificarmos que nós temos hoje no nosso planeta mais de 7 bilhões de habitantes. Nós temos uma tecnologia que nos aproxima vigorosamente, como está acontecendo agora. Nós temos facilidades nos transportes que reconectam regiões do mundo inteiro, como as grandes aeronaves, os pequenos aviões, metrôs, trens, enfim, possibilidades de nos transportarmos de um local para outro. Apesar disto, apesar de termos tanta gente habitando hoje o nosso planeta Terra, pode-se dizer que nunca houve tanta sensação de solidão como nos dias que nós estamos vivendo. E diante da verdadeira epidemia ou de pandemia da depressão, da síndrome do pânico, das chamadas doenças da alma, um dos fatores que desencadeiam a depressão, que desencadeiam a melancolia profunda, que desencadeia a sensação de tristeza intensa, indiscutivelmente os especialistas detectam que uma das causas principais é a sensação de solidão. E esta solidão também ela se caracteriza até mesmo dentro dos lares. Diante da presença dos smartphones, dos iPhones, iPads, os celulares de última geração, nós verificamos que às vezes nós temos 3 a 5 pessoas vivendo no mesmo lar, vivendo na mesma casa. E apesar disso, o diálogo se torna cada vez mais rarefeito, cada vez mais distante entre as pessoas que pertencem a esta casa, porque todos ficam inebriados diante da tecnologia, diante das redes sociais, dessa maneira, cortando os relacionamentos mais próximos, do olho no olho, da palavra dita verbalmente ao coração da outra criatura. Nós verificamos, portanto, que estamos no período da solidão a 2, solidão a 3,
solidão em família e, às vezes, solidão em plena sociedade como um todo. Mas nós aprendemos também com a doutrina dos espíritos que não podemos demonizar os meios de comunicação, a tecnologia, porque a tecnologia também nos trouxe benefícios e oportunidades como esta que a gente está vivendo agora. Em pleno recolhimento social, podemos estar conversando com vocês de Canhotinho e de outras cidades, de outros estados, através desta live. A tecnologia não é culpada pelo fato de termos perdido a arte ou a construção da arte, da conversação e do diálogo. A afetividade tornou-se algo descartável diante da futilidade, da superficialidade com que as pessoas se utilizam dos meios de contato e comunicação. Criaturas que desenvolvem uma fobia social, embora possuam mais de 4.000 amigos, entre aspas, no seu Facebook, no seu Instagram, ou em qualquer outra plataforma das redes sociais. Não são amigos, são pessoas que a seguem e que talvez se a encontrem em plena rua, não a reconheçam e nem falem com ela. Então essas pessoas desenvolvem uma dificuldade de relacionamento social. Mas esta dificuldade do relacionamento social também reflete uma dificuldade para com o relacionamento consigo mesmo, para com o autorrelacionamento. Esta dificuldade, esta fobia social, em geral, está projetando as fraturas internas, as fragilidades psicológicas, a imaturidade afetiva, o medo de não ser aceito e de não ser feliz, o medo de não ser amado, o que também caracteriza a nossa imaturidade espiritual. Porque aprendemos com os espíritos bons que à medida que a gente se ilumina, à medida que a gente se espiritualiza, a gente descobre que a nossa postura mais equilibrada e harmônica não é a daquele que espera ser amado, não é aquele que deseja ser amado, é aquele que ama. Ser amado passa a ser uma consequência da postura adequada e harmônica nossa para com a lei de Deus. Então essa fratura interna, essa sensação desagradável, essa frustração que caracteriza boa parte das pessoas, este alto nível de insatisfação das criaturas com a própria vida e com a vida em si, reflete o desgoverno íntimo, reflete a desconexão da criatura para com as finalidades mais profundas da vida. Se nós fizermos uma indagação, uma pesquisa em praça pública, seja na cidade de Canhotinho, em Maceió, em Recife, São Paulo, em Nova York, em Tóquio, em Houston, em Paris, em qualquer cidade do planeta, nós talvez iremos nos surpreender diante das pessoas que, quando nós perguntarmos qual é o sentido e o objetivo da vida, a grande maioria talvez não saiba responder. E isto, se nós penetrarmos no mundo interno dessas criaturas, nós vamos identificar que esta falta de percepção do sentido da vida delineia e forma a realidade da vida interior desta criatura. Outras causas da depressão que foram identificadas por especialistas encontram-se exatamente na perda do sentido existencial, que desencadeia uma outra questão, o vazio existencial. Quando a pessoa não sabe por que vive, qual a razão de estar no mundo, qual é o sentido de estarmos aqui, das experiências, então a tendência é um vazio imenso tomar conta da nossa realidade interior. E este vazio produzirá, mais tempo, menos tempo, um estado de depressão, um estado de angústia, um estado de infelicidade e insatisfação, sobretudo
Se o nosso conceito de felicidade for o conceito habitual hedonista, do culto da forma e da aparência, sem qualquer profundidade de existência. Se nós desenvolvemos o sentimento que ser feliz é ter coisas ou possuir pessoas, isto implica dizer que nós seremos candidatos a alto índice de frustração, de infelicidade, e em consequência disso, essa insatisfação e esta infelicidade, por mais a criatura esteja cercada por pessoas, ela sempre se sentirá sozinha, porque não há uma integração exata a respeito do que nós somos, do que o outro é. Existirá ausência da empatia, porque quando eu levo a vida superficial, quando eu não entendo que há um sentido para a vida, quando coisas e posses passam a ser o alvo, o objetivo das minhas conquistas, isto implica dizer que eu não conseguirei desenvolver o fenômeno da empatia, porque a empatia, que é o poder de sintonizar com o outro e até de se colocar na posição do outro, é um fenômeno que pede maior riqueza interior, maior profundidade de vida. Sem esta profundidade, a empatia não se caracterizará. Isso também falará ou desenhará, para todos nós que tenhamos essa dificuldade, um outro fenômeno que é a ausência de inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela que nos leva a aprender a lidar com os problemas sem perder a serenidade ou o máximo de calma possível. É a ausência dessa inteligência emocional que nos faz desgovernado ou desequilibrar diante de alguém que porventura pense diferente de nós, coloque alguma coisa que não concordamos. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio porque uma pessoa resolve abraçar uma ideia que nós não concordamos? Quantas vezes, seja por questões políticas, pessoas se desarvoram, se desajustam, se desarmonizam e até criam inimizades, porque o seu colega, o seu irmão, o seu parceiro, o seu amigo resolveu apoiar um candidato que não foi o seu. Quantas vezes pessoas ficam doentes porque aquelas criaturas ou aquela criatura que você acreditava que ela era desta ou daquela forma, e quando verificamos que a pessoa tem seus pontos de vistas que diferem do que nós acreditávamos dela, nós caímos numa sensação de que fomos traídos pela criatura quando na verdade não fomos. É porque nós queremos, na nossa fragilidade psicológica e emocional, queremos que as pessoas sejam como nós achamos que elas devam ser. Queremos moldar as pessoas à nossa imagem e à nossa semelhança. Tudo isso então reflete-se numa angústia social. E essa angústia social faz com que, ao invés de fruirmos do prazer, da alegria, que é conectarmos-nos com as outras pessoas no sentido mais profundo do termo, criamos um estado de irritabilidade, de nervosismo, de tensão íntima, de estresse mental, proveniente do fato de inconscientemente nos sentirmos ameaçados, como que a qualquer momento alguém na rua, em algum lugar, no trabalho, no núcleo espiritista, no templo religioso, alguém poderá nos causar dissabor diante do fato de pensarem diferente de nós, de agirem de maneira como nós não esperávamos. Então a solidão pelo vazio existencial se impõe. Nós aprendemos com os sábios amigos do mundo espiritual que existem dois gêneros de solidão. São dois tipos de solidão. A solidão negativa, patológica, que é esta que eu me refiro desde o início da nossa explanação. É a dificuldade da pessoa, o medo que as pessoas têm ou que desenvolvem de sofrer, o medo de sofrer, o medo de se decepcionar, o medo de se frustrar. E como não podemos mudar os outros,
e nem mudamos a nós mesmos, preferimos nos isolar. Preferimos mergulhar na solidão patológica, negando a fundamental necessidade de relacionamento, porque nós precisamos das pessoas para interagir vibratoriamente, para interagir fluidicamente. Nós nos alimentamos da energia do outro, como o outro também se alimenta da nossa vibração. Diante desse fato, dessa colocação, a solidão amarga, a solidão patológica, a solidão problemática, é aquela que, na verdade, limita, imiscui ou diminui a nossa possibilidade de viver as virtudes, de conquistar e desenvolver as potências da alma, porque o convívio é fundamental para desenvolvermos as qualidades do espírito. Como você poderá saber se conquistou a paciência se não convive com quem desafia a sua paciência? Ser calmo e tranquilo quando estamos convivendo ao lado de pessoas angelicais não implica dizer que conquistamos paciência ou calma. Implica dizer que estamos sob o efeito da vibração de uma alma superior com quem estamos convivendo. No entanto, desenvolvemos as nossas possibilidades quando nós estamos nos relacionando com pessoas que podem nos testar a perseverança no autoequilíbrio. Daí porque, quando reencarnamos, conforme a necessidade de evolução nossa, iremos estabelecer relacionamento, atraindo os espíritos que correspondem ao nosso karma, ou que correspondem às nossas necessidades, atraindo aqueles seres que trarão para nós os testes fundamentais da conquista de valores que precisamos efetuar. Daí porque o Espiritismo, assim como o Evangelho de Jesus, que são uma e a mesma coisa, primarem pelo estímulo ao relacionamento social. Daí porque o Espiritismo e os espíritos superiores trouxeram isto, informa-nos que não há virtude para aquele que se isola para não pecar. O que se isola para não pecar não desenvolve qualidades, porque as qualidades e as virtudes efetivas se consolidam quando nós estamos nos relacionando. Então, a solidão que nos impomos por dificuldade de relacionamento, porque perdemos a arte de conviver, ou porque temos dificuldades de nos expressar, porque temos receios de não vencer os desafios que às vezes nós mesmos nos impomos, isto produz um sufocamento espiritual, isto nos impõe uma limitação dos nossos valores e das nossas dificuldades próprias. Daí porque é necessário que a gente compreenda que podemos sim viver e conviver com pessoas, com grupos humanos, que porventura possam não ter a nossa mesma concepção de convivência, de valores, respeitando o outro no estágio em que se encontra, ao mesmo tempo que através de uma maneira de viver digna e equilibrada, exalamos e adquirimos o respeito dos outros para conosco. Quando Jesus nos ensina o perdão das ofensas, Ele está nos mostrando uma chave poderosa para a superação das dificuldades de relacionamento. Quando nós não utilizamos essa chave, as dificuldades de relacionamento elas se impõem vigorosamente diante do fato de que aquilo que nos fere está expondo a nossa fragilidade. O que nos fere quase sempre é pedaço das sombras que nós trazemos em nós e que, vindo de fora para nós, de alguma maneira nos lembra ainda as deficiências que carregamos em nós mesmos. O Cristo, ao nos dizer para fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, estava fazendo o link entre os dois momentos, perdoar e fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Nós identificamos mecanismos que estão interligados.
Porque se eu faço ao próximo o que gostaria que ele nos fizesse, eu estou demonstrando que eu o respeito, como, claro, eu desejo ser respeitado. Por isto, a solidão doentia precisa ser trabalhada em nós, se nós temos essa dificuldade de relacionamento social. Eu quero lembrar um momento tão auspicioso, tão especial que a nossa humanidade está vivendo, que é a grande preocupação, nobre preocupação de pessoas para com os animais. Que bom que os animais estão sendo melhor tratados por boa parte da humanidade. Que bom que a nossa civilização está caminhando de tal maneira que estamos tendo mais zelo, mais ternura, mais carinho com os nossos irmãos do reino animal. Recomendado, inclusive, no Livro dos Espíritos, no século XIX. Então, hoje, nossos animais, cães, gatos, cavalos, pássaros, recebem extremo carinho das pessoas. Mas eu quero fazer uma ressalva que acho interessante para o nosso autoconhecimento. Há pessoas que, por dificuldade de relacionamento com o próximo, há pessoas que, por não conseguirem aceitar os outros seres humanos, com toda a complexidade que marca um ser humano, virtudes, defeitos, construções mentais, formas de sentir, então muitos chegam ao ponto de dizer: eu prefiro cuidar e viver com os animais, porque eu não suporto viver com seres humanos. Bom para os animais, claro, mas por outro lado, para o próprio ser, é algo que será trabalhado no futuro. Porque da mesma maneira como não devemos voltar-nos apenas para os seres humanos e desprezarmos nossos irmãos animais, também não devemos nos dedicar plenamente só aos animais, rejeitando os seres humanos. Aí é um aspecto patológico do nosso estado psicológico que precisa ser melhor trabalhado. Aí está uma questão que faz parte da nossa dificuldade de relacionamento e que projeta uma tendência de solidão. Mas tem um outro gênero da solidão a que eu me referia. Esse outro gênero é a solidão positiva, se é que assim podemos nos expressar. A solidão positiva é aquela que nasce da necessidade daqueles momentos que a alma, o indivíduo necessita para construir sua meditação, para se recolher em si mesmo, para refletir sobre as suas decisões, seus pensamentos. Quantas vezes Jesus, que amava estar com o povo, sobretudo os mais simples, quantas ocasiões ele não teve que se recolher no deserto, na montanha, debaixo de uma árvore, para meditar, para refletir. Era o estado de solidão construtiva. Era um estado de estar sozinho para fortalecer a alma. Não tem nada a ver com dificuldade de relacionamento social. Não tem nada a ver com rejeitar o momento que se está vivendo. E sim, é um instante de enriquecer os pensamentos, os sentimentos, a própria alma, do contato com Deus, mergulhando na fonte divina do Criador, nosso pensamento, nossos sentimentos. Este é um fator fundamental para compreender que quando nós estamos equilibrados, ajustados, nós conseguimos combater as sombras que trazemos em nós e entendermos que necessário e fundamental é que busquemos o enriquecimento que o contato com o outro nos proporciona para o desenvolvimento das qualidades, das virtudes que o Evangelho nos recomenda. Todo o Evangelho é uma apoteose de experiências de desenvolvimento
das qualidades internas. O grande poeta do Espiritismo, o grande orador espírita Leon Denis, dileto, continuador da obra de Allan Kardec, nos trouxe o ensinamento digno e nobre, dizendo que nós temos as potências da alma, e entre essas potências a vontade. Mas para aplicar a vontade como potência, como qualquer outra potência do espírito, nós precisamos do mundo de relação, da vida de relação. Quando desencarnamos e que chegamos no mundo espiritual, a vida de relação continua. Só os egoístas, os profundamente egoístas na Terra, podem se defrontar após o seu desencarne com uma sensação, um tipo de solidão dolorosa, que é desejar encontrar alguém e não conseguir, porque viciou a mente e as suas energias no egocentrismo, do pensar em si próprio apenas, desprezando os irmãos de caminhada. Então a vida de relação continua depois da desencarnação no mundo dos espíritos. E lá, além do convívio com outras almas, também teremos o espaço para a solidão construtiva, aqueles momentos nossos conosco mesmo, o encontro com a nossa realidade mais íntima. É neste momento de solidão ou de convívio mais íntimo com as pessoas mais próximas que nós podemos viver, sobretudo e principalmente, aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz como ensino, a chamada caridade moral. A caridade material, ela é relativamente fácil em si de produzirmos. Uma cesta básica que a gente dá a uma família que necessita, roupas para quem está desnudo, um prato de comida, um copo d'água, um medicamento que possamos comprar para um enfermo empobrecido. São gestos nobres e maravilhosos. Mas a caridade moral, eu ontem em uma live com o pessoal, eu fiz essa reflexão, o pessoal de Arapiraca, que a caridade moral seria o equivalente, se você pega no campo da política, por exemplo, já ouvi vários deles dizendo assim que as obras que aparecem são aquelas que eles procuram fazer para angariar votos. Mas uma obra fundamental que é saneamento básico, eles não têm a tendência a querer fazer porque fica debaixo da terra e ninguém vê. A caridade moral seria o equivalente ao saneamento básico. É aquela caridade, é aquele amor, é aquele bem que a gente produz e que quase sempre não é visto de imediato nem interpretado bem. A caridade do silêncio, quando nós poderíamos falar estando corretos e para evitar perturbação maior silenciamos. A caridade do sorriso tranquilo, quando a nossa fisionomia fechada poderia provocar dor. A caridade moral de dar o ouvido para alguém desabafar as suas angústias, quando poderíamos perfeitamente recorrer a uma outra atitude lá fora. São gestos muitas vezes não perceptíveis do grande bem que é a caridade moral e que demonstra uma atitude empática muito própria de quem não está vivendo ou impactado pela solidão doentia, a solidão patológica. Quando eu crio essa empatia e sou capaz de escutar a dor do outro, quando eu sou capaz de seguir ao lado de alguém para ele se sentir bem acompanhado, quando eu sou capaz de sorrir para uma criatura que implora a oportunidade de alguém que lhe dê leveza à vida, isso é caridade moral. Que pode até ser incompreendido pelas próprias pessoas que nós estamos utilizando-a. Aí está o saneamento básico da vida moral da alma. A virtude por excelência. Aquela que não irá aparecer no histórico das pessoas para falarem como fulano é bom. Porque isso normalmente acontece quando estamos nas ruas, entregando sopa, entregando café, quando estamos distribuindo
roupas e víveres diversos aos nossos irmãos desprotegidos na sociedade. Mas a caridade moral de evitar um incêndio de ordem emocional dentro do lar. A caridade de ceder no grupo social ou religioso que nós fazemos parte para manter a coesão da união e não alimentar a dissensão. Feliz daquele que contribui para o apaziguamento, a pacificação de quem convive com ele. Aí está o resplendor da caridade moral. Sermos os instrumentos para pacificar os grupos. Sermos a mansuetude que pode eventualmente ser admirada e até confundido com lerdeza ou com falta de energia, e na verdade não é. A mansuetude que abre caminhos, que conquista, que seduz almas. O desprendimento do coração. O exercício da humildade, que nos impede de querer impor aos outros o nosso ponto de vista, mas expor, sim, aos outros as nossas ideias. A humildade de não se sentir rejeitado porque a nossa ideia não foi aceita. E todos esses são fatores importantes que acendem luzes do nosso mundo interior e que faz com que a gente não tenha medo nem receio de conviver com os defeitos dos outros, porque a nossa maturidade já nos diz que os outros têm suportado os nossos defeitos na nossa vida de relação. Quase sempre pensamos sobre como os outros nos atingem, quando na verdade nós atingimos também os outros com a nossa forma de ser. A indulgência faz parte, meus amigos, faz parte desta caridade moral, faz parte dessa inteligência emocional, a indulgência. Faz parte do exercício para amarmos os outros de maneira incondicional, ou seja, não impondo condições para que o outro tenha o meu amor, sem passar para ele a ideia de que eu só posso te amar se você for como eu penso. Imagine se Jesus tivesse nos ensinado isto. Ame aqueles que pensam como você. Como ele poderia solicitar a gente o mais extremo do pedido: amai os vossos inimigos? Quando Cristo nos solicitou amar os inimigos, ele foi ao ápice do processo em si. Ele atingiu um outro nível para cada um de nós, desafiando-nos a sairmos da zona de conforto e saindo para amar o outro, entender que nós também precisamos que o outro nos ame como nós somos. É uma avenida natural de mão dupla, sem esperar, claro, retribuição. Amar, ser amado, será sempre consequência. Às vezes pessoas dizem assim: ah não, eu fui ajudar uma certa feita, um período, levei e foi patada, fui agredido. As pessoas esquecem que podem sim eventualmente acontecer a incompreensão de um irmão obsidiado, um outro perturbado, assim como nós temos nossas dificuldades. E esquecemos de quantas vezes o bem que a gente possa ter feito foi bem recebido pelas criaturas. Tem coisa mais linda que quando você atende, socorre uma pessoa e você escuta de volta esta pessoa dizer: Deus te abençoe, foi Deus que te mandou aqui. Olha que coisa linda. E as preces silenciosas que partem de corações que tivemos a oportunidade de ser úteis, e estes corações oram por nós, no silêncio e na humildade dos seus corações, e nós nem sabemos, mas só nos detemos naquela pessoa que porventura tenha nos agredido pelo bem que a gente fez. Por que eu vou ficar preso a alguém que estava perturbado e não aceitou ou não entendeu o bem que eu realizei? Por que eu vou ficar preso se alguém foi ingrato comigo? Sobretudo porque muitos não foram ingratos. Então, diante disto, a gente vai aprendendo a desenvolver
esse sentimento de que o outro é importante para a nossa vida, é fundamental para o desenvolvimento das nossas possibilidades imensas, que o convívio é só ele que vai produzir a fraternidade legítima. É só nossa forma de relacionamento, que engloba não apenas as pessoas. Muitas vezes a gente presunçosamente diz assim: eu vou atender as pessoas. Como se elas vivessem necessitando apenas de nós. Como se nós não necessitássemos também de outras pessoas. Mas que começa esse fenômeno empático, começa essa simpatia, essa empatia com o próximo, essa indulgência, essa tolerância, começa, primeiro, conosco mesmo, sermos empáticos conosco, que nada tem a ver com egoísmo. Auto-amor, que não tem nada a ver com amor egoístico. Tem a ver com se conhecer, se amar e se entender como filho da luz, como filho do céu. É esse processo dentro de nós mesmos que a gente pode desencadear e devemos desencadear, convivendo melhor conosco mesmo, para combater essa dificuldade de relacionamento social, para combater o medo que também nos impele a solidão patológica, medo de sofrer, medo de não ser aceito, medo de se frustrar, medo de não ser feliz, medo de ser rejeitado. Todos esses mecanismos são muito próprios da nossa infância emocional. São muito próprios da nossa infantilidade psicológica. São muito característicos da nossa imaturidade moral e espiritual. Essa reflexão, esse fenômeno do autoconhecimento, do autoamor, nos dará autoestima. A autoestima nos leva à arte de conviver com os outros, a beleza de construir pontes entre nós e as outras almas. Nos permite, esta autoestima, de nos fazer irmãos das criaturas, de nos fazer companheiros de jornada, peregrinos lado a lado nesta viagem magnífica e extraordinária para a iluminação, nessa trajetória pelo autodescobrimento, aprendendo também com os outros, porque os outros nos ensinam muito sobre nós mesmos. Se estivermos atentos, nós vamos perceber que muitas coisas que nos incomodam no outro são realidades que estão dentro de nós. Por isso que a gente faz uma projeção. O que mais nos incomoda no outro, quase sempre é o que nós temos de defeitos e não queremos ver. E nós aprendemos com eles. Nós aprendemos com a forma com que cada indivíduo luta para ser uma pessoa melhor, ou para exercitar as suas qualidades e seus valores. E isto nos ensina também. Nós somos seres de interrelacionamento pessoal. Nós somos criaturas que, mantendo a nossa individualidade, pertencemos a uma coletividade. E ao mesmo tempo que a consciência de si marca a nossa percepção da nossa individualidade, a fraternidade e a solidariedade estabelece a nossa consciência de coletividade. Eu me amo, a minha individualidade. Eu amo a ti, meu senso de coletividade. Eu me preocupo com a sociedade, eu quero um mundo melhor. Solidariedade, fraternidade, consciência de coletividade. Então esses os fatores que proporcionam para cada um de nós crescimento interior, bom aproveitamento da reencarnação. Pelo fato de estarmos aqui, o que estamos aprendendo? Como estamos desenvolvendo a nossa potencialidade? Como estamos vivendo com tudo isso em nós? Como nós estamos enxergando o outro? Como nós estamos percebendo a vida? Nesta pandemia, quando nós fomos convidados a aprender a ter um olhar de paciência, um olhar de profundidade, um olhar mais cirúrgico, um olhar de tolerância.
quantos fatores importantes nós não podemos desencadear, quanto nós poderemos sair enriquecidos se não tivermos medo do convívio. Agora, quando a minha estima está baixa, quando a minha autoestima está frágil, porque não me conheço, porque tenho uma visão negativa minha, seja oriundo da forma como eu fui criado, educado, seja fruto de vidas anteriores, núcleos de perturbação que estão no meu psiquismo de profundidade, não importa se é desta ou daquela origem, a baixa autoestima me impede de ter confiança e de fruir a alegria e o tesouro que é conviver com as pessoas. Essa autoestima pode sim nos levar àquele patamar que o Evangelho proporciona, pelo banho de ternura e de misericórdia, que é característica de quem desenvolve empatia, indulgência, tolerância, sem medo de conviver. E até quando recorrermos ao instante íntimo da solidão sadia, não é para ficar nela, mas é para voltar ao convívio das pessoas mais poderoso, mais rico, com maior desenvolvimento das qualidades das próprias potências. O amor não é um clichê de natureza moralista, não pode ser um chavão apenas. Quando os espíritos bradam e repetem a palavra do Evangelho, amar, eles estão falando da força mais poderosa dos universos e estão falando da fonte mais sagrada de todas as virtudes. E a outra palavra-chave, os espíritos nos trouxeram na doutrina organizada por Allan Kardec, reencarnação. Amor e reencarnação. Duas asas maravilhosas. A reencarnação trabalhando em nós o desenvolvimento do amor. E o amor nos preparando reencarnações sublimes. Até que um dia não precisaremos mais reencarnar em corpos perecíveis, passando a viver a vida do Espírito puro. Quem é solidário nunca se sentirá sozinho. Joana de Ângeles Espírito cunhou este pensamento através da mediunidade de Divaldo Franco. Quem é solidário nunca será solitário. Poderá não ser compreendido aqui ou ali, mas sempre encontrará irmãos corações em dor, em que poderão ser úteis, compartilhar o ensinamento da luz, proporcionar a libertação da ignorância, abraçar, aconchegar, sorrir, agasalhar, acolher, e desta forma criará pontes benditas e abençoadas. Não apenas pontes, junto a estes corações encarnados, que a gente possa ser solidário, mas também pontes de ligação com os espíritos amigos dessas pessoas que a gente possa ajudar, os anjos da guarda, destes que a gente pode ser instrumento para apaziguar, minorar seus sofrimentos. Quem é solidário nunca será solitário. Uma vez, uma senhora casada com um industrial de São Paulo e que ia com certa frequência a Uberaba para distribuição de benefícios, cestas básicas, às comunidades carentes de Uberaba ao lado de Chico Xavier. E certa feita essa senhora, no momento, no espaçozinho que teve com Chico, lhe perguntou: Chico, eu tenho tudo para ser uma pessoa feliz. Meu marido é um empresário bem-sucedido que me ama e eu o amo. Tenho 2 filhos que nunca me deram trabalho. Um faz engenharia e o outro parece que arquitetura. Vivo numa casa confortável. Tenho pessoas amigas que eu compreendo e sei que são fiéis. Mas o que é que me falta? Por que é que eu sinto esse vazio dentro de mim? E Chico Xavier parou, olhou para ela bem dentro dos olhos, com aquela serenidade que lhe era habitual, e disse-lhe:
poucos segundos depois: minha irmã, Emmanuel está aqui comigo e pede para lhe dizer que este vazio que você sente é a falta que faz o bem que você não tem dado aos seus irmãos de caminhada. Foi duro, dito suavemente pelo Cristo, mas ela compreendeu. Ela tinha tudo para fazer, ajudar mais pessoas. Ela só ajudava quando ia lá, junto com o Chico, que era uma maneira até de estar juntinho dele, quem sabe, até por carinho, por sentimento e por tudo mais. Mas ela então entendeu que a melhor forma de preenchermos o nosso vazio existencial é sendo útil ao outro. Porque este ato, além de desencadear biologicamente uma resposta bioquímica sadia, de leveza, de bem-estar, de êxtase, atrai outras vidas para enriquecer-nos a jornada. Então a solidariedade é um elemento sine qua non, decisivo, principal, fundamental para superarmos a questão da sentir-se sozinho, da solidão patológica. Para isto, precisamos forjar aquele pensamento que o Espiritismo proporciona a todos nós sobre o objetivo de estarmos aqui. Nos educar espiritualmente, nos aperfeiçoar, ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e identificar os pontos nevrálgicos que precisamos trabalhar e fortalecer em nós o melhor. Como é que eu posso mudar se eu não identifico o que preciso mudar? Como eu vou corrigir algo que eu não concordo, não aceito, ou não vejo que possuo de negativo? Como mudar o que eu não sei que existe para mudar? Como transformar o que eu não aceito que preciso transformar? Então a mudança implica na consciência do problema a ser trabalhado. Reconciliar-se com o próximo, eu só posso fazer isto se eu identifico que tem a necessidade da reconciliação. Se faz necessário o gesto, se eu preciso ir ao outro, se eu necessito me encontrar com o outro para mudar em mim e refazer ou ressignificar minha história de vida a partir da minha transformação pessoal. Esse é um gesto largo da chamada reforma íntima, preconizada pela mensagem do Cristo, o encontro nosso com o reino de Deus, fazendo o trabalho do saneamento básico, aquilo que não vai aparecer para o mundo, e nem deve, a não ser que apareça depois do processo em nós da própria transformação. Fazer o trabalho subterrâneo na intimidade da alma, sem querer mudar, forjar, implantar, forçar o outro a mudar, mas eu ser a mudança que eu desejo para a vida, para o mundo e para o outro. O exemplo arrebata, seduz, conquista, exatamente pelo poder colossal que ele possui, o poder do exemplo. Quando Jesus ia ensinar alguma coisa, primeiro ele exemplificava. E quando ele falava, os apóstolos e a multidão identificavam nele a coerência entre o que ele dizia e o que ele fazia. Não é o outro que tem que mudar para que eu me sinta feliz. Eu preciso mudar para me sentir feliz. E, em consequência, ao me tornar uma pessoa melhor, com certeza, eu poderei ser instrumento para fazer mais feliz quem convive comigo, quem está no meu mundo de relação. Somos nós que precisamos elaborar e fazer a mutação fundamental. O outro poderá vir ou não, de roldão, com a força do nosso esforço, para que a gente possa, segundo Allan Kardec nos mostrou, para que a gente possa cada dia ser melhor que o dia anterior, procurando cada momento da nossa vida o estágio, a direção, a ação que nos torne seres humanos melhores.
Eu não preciso brigar comigo, eu não preciso querer explodir quem eu fui no passado, matar quem eu fui no passado. Isso é perda de identidade. Não. Quem eu fui no passado me trouxe até agora ao que eu sou aqui. O que eu preciso é embelezar moralmente esse passado. O que eu preciso é fazer com que aquele ser de ontem, que hoje pode me causar uma certa repugnância ou rejeição, eu possa entender que ele sou eu convertendo-me. Eu posso converter e devo. E é daí que vai brotar na lei das vidas sucessivas o anjo que está em gestação dentro de nós. Há um anjo de luz sendo gestado em cada um de nós. É para onde nos dirigimos. É para onde a lei de evolução nos leva. Há apóstolos sendo construído neste exato momento dentro de cada um de nós. Um santo está brotando na minha intimidade, na sua intimidade, na intimidade de todas as almas. A santificação é a destinação de todos os espíritos. Feliz aquele que melhor se aproveita das oportunidades da reencarnação para imprimir um novo ritmo à sua existência. Daí porque todos nós devemos ter um compromisso com a vida, tornando a nossa vida mais poética, mais bela, mais rica, mais linda. Uma construção baseada em uma filosofia de vida otimista, determinada, corajosa, amorosa, acolhedora e benfazeja. Isto todos nós podemos fazer. Ainda não conseguimos ser um Francisco de Assis, mas podemos ser um ser humano mais belo, uma alma que acredita na vida e que deseja ser melhor a cada momento. Que a Leal possa continuar iluminando vidas, auxiliando almas a entender esta mensagem libertadora do cristianismo e da doutrina dos espíritos para a humanidade. Que esta instituição, localizada na cidade de Canhotinho, Pernambuco, possa ser e continuar a ser instrumento para um ser humano mais saudável a cada momento, ensinando a muitos espíritos que a saúde ou a doença depende muito da alma e sua moral. Que nós adoecemos primeiro antes que o corpo. Que o espírito enferma antes que a matéria. E que a alma equilibrada e harmoniosa, o espírito saudável pelos pensamentos nobres, os sentimentos bons e as atitudes corretas, produzirá mais saúde no corpo, mais alegria de viver e uma sensação de paz, como você, e de verdade o é, Jesus começasse a viver e a se expandir por dentro de nós mesmos. Deixe um grande abraço, um abraço carinhoso a todos os amigos que estão participando conosco pelas redes sociais, a todos os companheiros de ideal, aqueles que ainda não fazem parte desta seara espiritista, mas que fazem parte de outras religiões e que estejam nos acompanhando. Deus está em toda parte. O bem é único e a grande religião é o amor. O bem que a gente pode fazer, os braços estendidos para amparar e o sorriso confiante numa mensagem de renovação, de esperança e de paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Minha gratidão, amigos, pelo convite da instituição para mim. Sei que outros amigos poderiam estar aqui no meu lugar hoje, trazendo luzes abençoadas a todos que nos escutam. Mas a generosidade própria
da instituição leal, fez com que os amigos se lembrassem de mim e mantivessem a nossa agenda para hoje, que seria presencial, mas que devido à pandemia não podemos realizar essa vontade. Deixo minha gratidão, meu abraço fraternal e o desejo com votos de paz para a alegria de todos, tranquilidade nas almas, bem-estar a todos nós. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, e deixa-me fazer uma pequena prece para agradecer. Senhor nosso, muito obrigado pela oportunidade desta noite, pelas reflexões, pelos amigos espirituais que nos ajudam a todos e nos ajudaram nesta noite. Rogando pela nossa irmã Socorro, para que ela se fortaleça e melhore nas sensações orgânicas, fortalecendo-se espiritualmente. E a todos os amigos que participam conosco, sejam também fortalecidos pelas energias curadoras dos médicos da espiritualidade. Fica conosco, Senhor, de nossas almas, permanece conosco, hoje, agora e sempre.